Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Esse vídeo, né, é para a gente fazer a correção juntos das atividades do primeiro bimestre, confirmando se não ficou nenhuma dúvida, ok? Atividade 4, ela se referia a um questionamento a respeito de qual a quantidade de alimento quando eu pesquiso qualquer alimento na tabela, né? Eu tô pesquisando qualquer nutriente. Lá perguntou, por exemplo, se a pesquisa fosse relacionada ao carboidrato, mas poderia ser a qualquer nutriente. Então, esse valor que eu encontro aqui na tabela. Então, por exemplo, de carboidrato, no caso desse aqui, que é o primeiro que aparece na tabela, né? O arroz, por exemplo, 25,8 gramas de carboidrato. Isso é sobre qual quantidade de arroz, né? Se fosse um outro alimento que estivesse pesquisando, qualquer outro, né? Aqueles valores que aparecem, que eu encontro na tabela, que são a minha base de cálculo, eles se referem a qual quantidade desses alimentos aqui. Então, sempre se referem a 100 gramas, ok? Essa seria a quantidade correta, a resposta correta, ok? Atividade 6, então, questionando qual será a quantidade de carboidrato do mamão da receita, né? Então, nós sabemos que na receita utilizou-se 300 gramas de mamão. Então, isso foi dado no exercício. E que o valor encontrado na tabela para o mamão foi de 11,6 gramas, né? Então, pergunto, olha, quanto carboidrato eu tenho de mamão na minha receita? Esse era o questionamento. Então, como que é necessário fazer? Então, a regra de 3, montar a regra de 3, sempre tendo cuidado de manter a mesma grandeza na coluna. Então, aqui, olha, uma coluna para gramas de alimento, uma coluna para gramas de carboidrato. Então, fazendo a correspondência, né, aqui. Para 100 gramas do alimento, eu tenho 11,6 gramas de carboidrato. Como eu sei isso? Eu sei mediante aquilo que foi pesquisado na tabela. Então, esse valor que foi encontrado na tabela para o mamão, ele se refere sempre a 100 gramas, porque todo valor encontrado na tabela é para 100 gramas do alimento, ok? Aqui é gramas de alimento, então embaixo eu vou colocar a quantidade em gramas da minha receita desse ingrediente, no caso do mamão. 300 gramas é utilizado na minha receita. Então, 300 gramas corresponde a qual quantidade de carboidrato? É isso que eu estou buscando, é o X, né? Então, fazendo o cálculo aqui, multiplicação cruzada, né? O cálculo da regra de 3, 100 que multiplica X é igual a 300 que multiplica 11,6. X é igual, isolando, né? 300 vezes 11,6, 3.480, dividido, porque o 100 está multiplicando aqui, ele passa dividindo por 100. Então, X é igual 3.480 dividido por 100, 34,8 gramas de carboidrato. Então, aqui é a quantidade em gramas de carboidrato de um dos ingredientes da minha receita. Eu vou somar com os cálculos feitos para todos os ingredientes da receita. Aí, eu vou ter a quantidade de carboidrato da receita toda. Esse é de um ingrediente só, do mamão, ok? O próximo exercício era o exercício 7, né? Que continha cálculo. Atividade 7, ela apresentou um exemplo, né? De um determinado alimento que tem o valor calórico, né? O valor energético de 341,55. Então, tendo esse valor, qual seria o valor para constar na tabela de informação nutricional? Para isso, é necessário seguir a regra de arredondamento que foi mostrado para vocês nesse resumo.
da aula 7, né? Então, valores acima de 100 devem ser declarados números inteiros com 3 cifras. No caso aqui, seria o 341, mas é importante observar a regra matemática. Então, após a vírgula, 5 ou acima de 5, o valor que vem após a vírgula, você acrescenta um número. Então, ao invés de 341, 342. Se fosse 341,4, então permaneceria o 341, ok? E o nosso último exercício de cálculo, então, que foi a atividade 8, que aí ela já se referia ao percentual de valor diário recomendado, né? Percentual de VD. Então, no exemplo, teve uma porção de um determinado alimento com valor energético de 65 calorias. Como que eu vou representar na informação nutricional esse percentual de VD? Então, da mesma forma, utilizando a regra de 3, com o cuidado de manter na coluna as mesmas grandezas, então, uma coluna para caloria, uma coluna para percentual de VD. Aqui, você vai colocar 2.000 calorias, que é a quantidade recomendada de calorias, é o valor diário recomendado, né? É o teu 100%. E a quantidade de calorias dessa porção, que é 65, ele corresponde a quantos por cento? É o seu X. É o que você vai calcular. Então, você vai fazer a multiplicação cruzada. 2.000 vezes X é igual a 65 vezes 100. X é igual a 6.500 dividido por 2.000. 2.000 está multiplicando, aí ele passa dividindo. X é igual a 3,25. A regra que nós vimos de arredondamento é que, para valores diários recomendados, sempre os valores serão inteiros. Então, aqui após a vírgula 2, então, eu vou ter 3%. Ok? Pessoal, um grande abraço para vocês. Logo a gente se vê. Tchau, tchau.